professora, pesquisadora e escritora, com alegria aqui em Recife. Estou na sinagoga, primeira sinagoga das Américas em Recife, e aqui estamos vendo a estrela de 6 pontas de Davi. Aqui estamos vendo na verdade o rolo da Torá. Gente, que coisa linda! A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, da lei. Aqui também uma representação da Arca Sagrada, e vou mostrar para vocês um pouco, através das telas, um pouco do que é esta sinagoga aqui em Recife, construída na época do Brasil holandês, da invasão holandesa aqui em Pernambuco, quando esta sinagoga, a primeira das Américas, foi construída. Sinagoga Carrauzu Israel, a primeira sinagoga das Américas aqui em Recife. Estamos vendo também uma caixa aqui, não é, para ofertas. A estrela de 6 pontas e o rolo do pergaminho da Torá. A beleza do templo judaico, com suas paredes, onde há papéis de pedidos, paredes de pedra. Também aqui está o rolo da lei, a estrela de 6 pontas e um símbolo da Arca Sagrada. Este é o Rabino Isaac. Ele, na verdade, foi o primeiro rabino aqui no Brasil, né? Rabino de Amsterdã. Aqui o Recife, antes da ocupação holandesa, pois a sinagoga Carrauzu Israel veio para o Brasil na época da ocupação holandesa, que ocorreu de 1630 a 1654, quando então o conde alemão João Maurício de Nassau veio para o Brasil como governador. Alguns anos depois foi embora e depois acabou o domínio holandês declinando no Brasil. E depois do seu declínio, os judeus que vieram da Europa, vieram da Holanda para cá, acabaram sendo expulsos do Brasil em 1654. E foram embora, inclusive temendo a Inquisição Católica, porque a Inquisição também perseguiu os judeus. Esse é o Pontal do Pina, o Recife, o bairro do Pina, esquina para o mar. Pina é também um sobrenome pertencente a judeus que se destacaram no período holandês. Dom Pedro II, em 1859, visitou Pernambuco. O imperador Dom Pedro II escreveu em seu diário de viagens informações que confirmam a existência pregressa das ilhas separadas, como mostra o mapa azul, a do Pontal propriamente dito, o do Pontal do Pina, que nessa época ele chama de Ilha do Pina, e a do Cheira Dinheiro. Cheira Dinheiro. O judaísmo disfarçado. Os judeus muitas vezes foram perseguidos, inúmeras vezes ao longo das eras. E para, na verdade, manter seus ritos, muitas vezes precisaram adorar a Deus através do judaísmo de forma secreta, porque muitos queriam que eles deixassem as práticas judaicas. Aqui, na capitania de Pernambuco, do Brasil holandês, no século XVII, os judeus instalados aqui trabalharam no açúcar, trabalhando na produção do açúcar. Recife foi Recife, capital do Pernambuco, Pernambuco a capitania do açúcar. Na época do Brasil holandês, no século XVII, João Maurício de Nassau, conde alemão, embelezou muito Olinda e Recife, com instituições, pinturas, artistas plásticos que vieram para aqui, e ponte, que ele também aqui construiu. O antissemitismo camponês da Europa Oriental, onde o judeu exercia as funções de coletores de impostos, ficando entre o aldeão e o proprietário, foi mais contundente e exacerbado nas sociedades eslavas, magiares e romenas.
Entre 1881 e 1914, os judeus, na verdade, a partir dos pogroms na Rússia czarista e depois entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus atravessaram o Atlântico e se incorporaram a novas sociedades. Ainda mais que a Segunda Guerra, com o Holocausto, o extermínio de judeus através de Hitler, por causa de sua sandice. Os judeus que, na verdade, conseguiram sobreviver foram morar em muitos lugares do mundo. Foi mais uma diáspora. Aqui no museu temos, na verdade, vários objetos sagrados. A lâmpada perpétua, luz eterna, o cálice para ser colocado o vinho no Kiddush. Temos, na verdade, uma caixa de cidra para a festa de Sukkot. A cidra é uma fruta cítrica não comestível que é utilizada na festa dos tabernáculos, Sukkot. Tem um iade, uma apontadora em forma de mão em miniatura. Ela é usada para evitar que os pergaminhos sejam tocados. A menorá, que é o candelabro de 7 velas, instituída por Deus, sagrada. A mezuzá, que é um objeto com dizeres da Torá, versículos da Torá que são colocados nas entradas das casas judaicas. O shofar, que é o chifre de carneiro ocado utilizado em atos litúrgicos especiais. O único instrumento musical antigo ainda em uso nas sinagogas. Palavra hebraica que significa trompa. Shofar significa trompa. A primeira sinagoga das Américas. Com a derrota dos Flamengos, o prédio da sinagoga foi confiscado e doado a João Fernandes Vieira pelos seus feitos durante a insurreição. Posteriormente passou aos padres oratorianos e, por fim, à Santa Casa de Misericórdia. Até o final do século XIX, a edificação manteve suas características originais e, no início do século XX, a sinagoga foi demolida internamente, reconstruído e passou a ser ocupado por uma instituição financeira e outra comercial. Só em 1999 foi realizada a identificação definitiva do prédio como sendo exatamente o local da primeira sinagoga das Américas. O que permitiu tal certeza foi o sistema de superposição dos mapas existentes da região. Então, uma sinagoga que foi destruída e depois redescoberta. Aqui vemos fotos de artistas judeus, artistas que trabalharam em operetas, trabalharam com a arte cênica, fizeram atividades a nível de dramaturgia, de operetas, que são pequenas óperas. Vemos aqui cartazes da época, da década de 30, com judeus, na verdade, mostrando-se, apresentando para o trabalho de espetáculos que iriam fazer nas décadas de 30. 1933, 1934, 1935, 1941, eles fizeram espetáculos. O Jacob Parnes, nascido na Antuérgia, foi jornalista e ator no teatro Yiddish. Yiddish é uma língua que alguns judeus falam. É uma língua que contém o alfabeto hebraico. Não é uma língua hebraica. A língua hebraica é uma, a do Yiddish é outra. Mas é uma língua que tem as letras, o alfabeto hebraico, e muitos judeus também falam o Yiddish. Todos esses papéis, na verdade, feitos como convites, cartazes de companhias israelitas que fizeram todo um trabalho de encenação no Brasil e até no exterior também. Em 1642, o líder espiritual, o Rabino Isaac Aboab da Fonseca, chega ao Brasil. Ele tem esse nome da Fonseca porque ele era um judeu de ascendência portuguesa. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654, também os judeus foram expulsos daqui. Os holandeses, através de João Maurício de Nassau, deu ampla liberdade religiosa para judeus, protestantes e católicos. Mas quando, em 1654, o domínio holandês aqui caiu,
os judeus receberam poucos meses para saírem do país. Foram expulsos do Brasil. Voltaram para a Europa. Depois foram para Nova Orleans, onde lá fundaram Nova York. Em Manhattan, uma grande comunidade judaica está lá, nos Estados Unidos. E eles temiam a Inquisição Católica, temiam serem mortos pela Inquisição. Então, no Nordeste do Brasil, sob o domínio da Holanda, há liberdade de culto. E em 1593, isso foi antes do domínio holandês no Brasil, que deu liberdade de culto a todos. Estava aqui a Inquisição em Pernambuco. Chega a Olinda o visitador do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, porque a Inquisição Católica, ela tinha seus representantes. A Igreja Católica mandava, um representante para algum lugar para ali investigar sobre o que estava ocorrendo. E se eles achavam, se viessem achar que estavam cometendo algum erro, então eram presos, eram mortos, iam para a fogueira. Joana d'Arc que o diga, a mais conhecida vítima da Inquisição Católica. E o catolicismo também fez muita perseguição aos judeus. Tanto que os judeus, quando foram expulsos do Brasil em 1654, eles temiam a Inquisição Católica. Esta é a Hanukkah, é o candelabro de 9 luzes, de 9 braços. Nesta abertura, na verdade, é um local como um poço que as mulheres judias usavam para se banhar após a menstruação. Essa área foi descoberta através de pesquisas arqueológicas. Estes são achados arqueológicos, onde há peças aqui judaicas, há peças indígenas, holandesas, cachimbos. Essas peças foram encontradas a partir de uma escavação arqueológica que foi feita aqui em Recife, e nessa escavação se encontrou esses materiais.